Depois que os X-Men negaram ajudar o Homem-Aranha, que descobriu que estava se transformando em mutante, algo impressionante aconteceu com ele. A história começa com Homem-Aranha indo direto até o laboratório da única cientista que poderá ajudá-lo. No caminho, ele viu vários homens roubando uma loja e antes de ajudar a si mesmo, Homem-Aranha resolveu ajudar as pessoas impedindo esse crime. O super-herói utilizou suas teias para se aproximar do carro desses criminosos, que tentaram removê-lo lá de cima, mas não conseguiram. Homem-Aranha conseguiu puxar um deles para fora do carro através do teto solar e disse que a festa deles vai acabar agora. Mas nesse momento, Homem-Aranha começou a sentir muita dor. Parece que o Wolverine está dentro dele, cortando todas as suas entranhas. O carro dos criminosos iria bater de frente contra um caminhão, mas eles conseguiram desviar e graças a esse acidente, Homem-Aranha caiu para fora do carro. Os criminosos mal podiam acreditar que o famoso Homem-Aranha não está se sentindo bem. Essa é a oportunidade que eles precisavam para ficar famosos. Os três saíram de dentro do carro e resolveram eliminar o Homem-Aranha. O super-herói não pode se defender, ele está sentindo muita dor. Tudo isso por causa dos X-Men que se negaram a ajudá-lo. O destino foi cruel com o Homem-Aranha, ele será destruído por simples criminosos que roubam lojas. Os homens estão prestes a eliminá-lo, mas de repente, a polícia da cidade de Nova York apareceu. Homem-Aranha mal pôde acreditar. Essa foi a primeira vez que ele viu a polícia chegar no momento em que alguém precisa. Mas ainda assim, os policiais voltaram para prender o próprio Homem-Aranha, que aproveitou para escapar dali. Ele foi direto até o laboratório da doutora Crawford, que é a doutora que pode ajudá-lo. Ele diz que está sentindo muita dor, mas a mulher lhe deu boas notícias. Acontece que seu novo soro conseguiu reverter o processo de mutação e as células do corpo do Homem-Aranha irão voltar ao normal. Essa pode ser a cura que ele precisava, mas ainda existe um problema. Ninguém sabe o que pode acontecer depois que ela injetar essa cura no corpo do Homem-Aranha. Eles precisam esperar, mas o Homem-Aranha fala que não pode mais esperar. A qualquer momento, a mutação pode acontecer e ele pode se transformar em um monstro. E a doutora diz que se os cálculos estiverem errados, a injeção pode destruir os poderes do Homem-Aranha e ele não poderá mais ser um super-herói. Mas o próprio Homem-Aranha não se importa, ele apenas deseja voltar a ser o que era antes e exige que a mulher aplique a injeção nele imediatamente. Mas a cientista se negou a fazer isso. A consciência dela não permitiria e o Homem-Aranha a lembrou que a consciência dela permitiu uma vez no passado que ela utilizasse um remédio que ainda não havia sido testado para salvar o namorado dela, o famoso caçador. Ela o curou e agora pode curar o Homem-Aranha também, mas a mulher se negou novamente e o Homem-Aranha falou que vai destruir todo o laboratório até encontrar. O Homem-Aranha está completamente louco, ele destruiu todo o laboratório e um dos guardas ouviu o que estava acontecendo. Ele pediu por ajuda e enquanto isso, a mulher falava que o Homem-Aranha tem que parar de fazer isso, pois ele já está agindo como se fosse um monstro. O Homem-Aranha percebeu que estava errado e parou de destruir tudo. Para impedir que ele fizesse tudo isso de novo, a mulher resolveu dar para ele o soro que ela acabou de projetar. O Homem-Aranha pegou esse soro e saiu dali, mas a mulher o avisou como amiga que se ele injetar esse soro em seu corpo, talvez possa acontecer um grave problema. Mas Homem-Aranha diz que será cuidadoso. Os outros guardas apareceram nesse momento e ele teve que ir embora. Depois disso, vemos um homem chamado Michael indo até o laboratório daquela mulher que ajudou o Homem-Aranha. Michael está junto de sua amiga e ela diz que ele não devia trabalhar mais, pois acabou de passar 24 horas dentro de um laboratório, mas Michael falou que não dorme enquanto está trabalhando, pois ele tem uma competição para vencer. O homem disse que iria terminar sua pesquisa antes que Peter Parker terminasse a dele, por causa disso ele não pode descansar, e a amiga dele falou que não vai trabalhar junto dele, ela pretende ir para casa dormir um pouco, e o homem se despediu dela. Enquanto isso, Peter Parker estava trabalhando no soro para acabar com a sua mutação e guardou um pouco de seu próprio sangue para fazer experimentos depois. Mas antes de fazer a próxima parte, Peter começou a sentir muita dor.
Como está cansado, ele resolveu ir para casa dormir um pouco e nem sabia que Michael estava ali perto. Ele entrou no laboratório depois que o Peter saiu e queria saber o que ele estava fazendo. Michael é um homem extremamente invejoso e pegou a amostra de sangue que o Peter acabou de guardar. Quando analisou no microscópio, ele gravou suas descobertas em um gravador. Parece que Peter conseguiu modificar seu próprio DNA e essa modificação poderia lhe dar poderes impressionantes. Michael precisa trabalhar para criar algo melhor do que isso e vai levar o sangue do Peter para poder criar alguma coisa nova. Ele foi até seu laboratório secreto que fica no alto de uma torre na cidade de Nova York. A amiga dele foi visitá-lo e Michael a surpreendeu com um beijo. Parece que os dois são namorados e a mulher não entende por que ele teve que montar um laboratório em um lugar tão escondido. Michael explicou que foi porque ele não é o dono de nenhum desses equipamentos, teve que pegá-los emprestados sem a autorização da mulher que é dona deles e ninguém pode ficar sabendo disso. A namorada do Michael pergunta se a consciência dele não fica pesada por causa de tudo isso que ele está fazendo. Ele está até mesmo roubando energia da universidade, mas o homem fala que a própria universidade vai se beneficiar com as pesquisas dele. Ainda assim, tudo isso não faz sentido, pois Michael poderia estar trabalhando no laboratório da universidade, que seria muito mais fácil. E o homem diz que na América você precisa sempre estar à frente dos seus concorrentes para poder ser um homem de sucesso. A mulher não sabia que essa pesquisa era tão importante para o Michael e ele diz que ela nunca entenderia isso, pois ela nasceu rica, enquanto ele veio de um país extremamente pobre. Michael viu muito sofrimento em sua vida. O vilarejo que ele vivia costumava ser um lugar belo, mas agora está sendo destruído por uma doença e ninguém está lá para ajudá-los. Por isso, Michael prometeu que iria ajudar seu país natal. Ele vai fazer muito dinheiro nos Estados Unidos e vai retornar para seu país natal com a cura para a doença das pessoas. Sua namorada ficou emocionada e de repente eles foram atacados por um morcego. Michael diz para sua namorada não se preocupar, pois ele está estudando os morcegos. O homem suspeita que a doença de seu país natal está sendo espalhada pelos morcegos, mas esses morcegos ali no laboratório são completamente saudáveis. Sua namorada perguntou que tipo de morcegos são esses e Michael explicou que eles são vampiros, porém eles apenas sugam o sangue de pequenos animais. Eles não atacam seres humanos como nos filmes e sua namorada pode relaxar, pois Michael nunca deixaria que nada acontecesse com ela. A mulher diz que acredita nele, mas também fala que não confia nos morcegos. Enquanto isso, Peter Parker fazia de tudo para que sua namorada Mary Jane não percebesse que ele estava se aproximando. O homem não pode continuar o relacionamento, pois está se transformando em um mutante. Mary Jane vê que Peter está indo embora e tenta chamá-lo, mas ele não responde, e ela, conversando com uma amiga, conta que não entende o motivo pelo qual Peter está evitando de conversar com ela. Enquanto isso, Michael gravava todas as suas experiências e dizia que não estava conseguindo nenhum avanço. Ele precisa descobrir como Peter Parker criou aquelas amostras de sangue, e para fazer isso ele vai tentar pegar um pouco do plasma e analisá-lo em um equipamento que irá desmontar todo o processo. Essa parte é muito perigosa, mas enquanto Michael foi ativar o dispositivo, ele ficou muito distraído e nem percebeu que um morcego se aproximou durante o experimento. Esse morcego foi se alimentar do plasma que estava sofrendo o procedimento e acabou sendo atingido pela energia do dispositivo. Michael tentou expulsá-lo, mas esse morcego voltou e mordeu o Michael. O homem gritava de dor e acabou caindo desmaiado no chão. Em seguida, vemos que seu corpo começou a mudar. Enquanto isso, o Homem-Aranha estava nas ruas da cidade de Nova York e comemorava, pois a dor acabou. Mesmo assim, essa noite ele não vai lutar contra o crime, apenas vai se exercitar um pouco. A dor pode voltar a qualquer momento. E enquanto o Homem-Aranha observa a cidade, vemos que Michael estava acordando. Ele está completamente diferente, está muito mais poderoso e
e consegue sentir a energia correndo dentro de seu corpo. Ele consegue escutar os batimentos cardíacos de todas as pessoas ao redor daquele lugar e até mesmo consegue voar. Michael ficou muito feliz até o momento que observou sua própria aparência refletida nos vidros. Ele está completamente diferente, se parece um morcego e tem que reverter essa transformação imediatamente, mas antes disso ele precisa aliviar sua fome. Homem-Aranha nesse momento estava se arrependendo de ter abandonado a Mary Jane e todos que estão ao seu redor. Vemos que Michael chegou até a universidade e começou a atacar os estudantes para sugar o sangue do corpo deles. Ele faz isso através dos buracos em suas mãos. E de volta ao Homem-Aranha, o super-herói decidiu que vai voltar até o laboratório daquela mulher cientista para mais uma vez tentar o processo de cura e assim poder retornar aos braços de sua amada Mary Jane. Enquanto isso, na universidade, outros estudantes encontraram aquele jovem que teve seu sangue removido do corpo. Michael agora entende que para aliviar sua fome, ele precisa sugar o plasma do corpo das pessoas. E agora que sabe como sua alimentação funciona, Michael percebeu que precisa se alimentar ainda mais. Ele se aproximou de uma mulher que estava andando pela universidade e foi atrás dela. A mulher tentou correr e o Homem-Aranha chegou bem nesse momento. Ele atacou o Michael, que desesperado saiu voando dali. Homem-Aranha o seguiu, mas Michael conseguiu chegar por trás. Por sorte, Homem-Aranha percebeu e não foi eliminado. Michael tentava arremessá-lo para fora do prédio, mas não conseguia, e o Homem-Aranha percebeu que ele é muito forte. Depois o acertou com um chute, mas nesse momento a dor retornou. Homem-Aranha não vai mais conseguir atacar e Michael está prestes a sugar o sangue dele. Mas ao invés de fazer isso, Michael resolveu ir embora. Homem-Aranha não sabe que aquele é o Michael e não entende por que ele poupou sua vida. Agora o super-herói quer descobrir quem é essa pessoa e encontrou o dispositivo que ele utiliza para gravar suas pesquisas. Nesse momento, Homem-Aranha percebeu que aquele é o Michael da universidade e através de uma pesquisa utilizando o sangue do Peter Parker, ele acabou sendo infectado por um morcego e ganhou esses superpoderes. Agora Michael tem fome por plasma e o Homem-Aranha mal pode acreditar que Michael Morbius pegou a amostra de sangue dele. Ele não deveria ter deixado esse sangue na universidade e agora, por causa dele, Michael também está sofrendo uma mutação. Mesmo que não possa salvar a si mesmo, Homem-Aranha vai fazer de tudo para salvar o Michael. Afinal, todas as pessoas que acabam se aproximando dele acabam se dando mal. Mas assim que chegou ao laboratório da universidade, Homem-Aranha percebeu que Michael não estava ali. Ele deve estar fazendo suas pesquisas em outro lugar. Homem-Aranha então foi até o quarto onde Michael dorme na universidade, mas ele também não estava lá. O super-herói não para de procurar e começa a se perguntar onde ele mesmo iria se fosse o Michael. Mas a única coisa que o Homem-Aranha consegue pensar é que se estivesse em seu lugar, ele iria querer conversar com alguma pessoa próxima. E nesse momento, Homem-Aranha se lembrou que o Michael tem uma namorada. Agora ele sabe que Michael deve ir até a casa dessa mulher e o Homem-Aranha foi até lá primeiro para avisá-la. Mas ele foi com sua identidade verdadeira de Peter Parker e perguntou se Michael estava ali no apartamento. A mulher disse que não e Peter tenta explicar que alguma coisa aconteceu com o Michael. Essa mulher precisa se afastar dele, mas ela não acredita nas palavras do Peter. Sem contar que o homem está parecendo muito desesperado e a mulher o mandou sair de seu apartamento imediatamente, pois ele deve estar com ciúmes do relacionamento que ela tem com o Michael, e se ele não for embora, ela vai chamar a polícia. A mulher então voltou a descansar e nesse momento, Michael entrou no apartamento dela através da janela. A mulher se assustou muito, afinal essa criatura não se parece com o namorado dela. Peter ouviu os gritos da mulher. Michael tentava conversar com ela e estava sentindo tanta fome que pensou em se alimentar do plasma do corpo dessa mulher, mas ele conseguiu controlar sua vontade, pois não pode ferir sua namorada. E nesse momento, Homem-Aranha invadiu o apartamento para derrubar o Michael. Ele diz que o homem precisa de ajuda, mas Michael não quer ouvi-lo. Ele empurrou o Homem-Aranha e depois saiu voando. Homem-Aranha percebeu que ele não está mais tão forte quanto era. Talvez está ficando mais fraco, pois não está se alimentando. Homem-Aranha então tentou segui-lo, pois agora talvez pode vencê-lo e tentar levá-lo para se curar.
ar, mas nesse momento, Homem-Aranha começou a sentir muita dor e Michael conseguiu escapar voando. Homem-Aranha percebeu que ele estava indo em direção à universidade e vemos que Michael parou no alto de uma torre. Ele está se sentindo muito fraco e precisa de mais plasma, mas nesse momento Homem-Aranha apareceu. Ele tentou segurar o Michael, que conseguiu derrubá-lo. Os dois caíram no telhado da universidade e Michael decidiu se alimentar do plasma do Homem-Aranha, mas ele é muito forte e conseguiu se defender. Nesse momento, o sol estava nascendo. A luz machucou muito o Michael, que pulou para fora do prédio. Homem-Aranha conseguiu segurá-lo com sua teia e como o jovem estava desmaiado, Homem-Aranha se aproximou e viu que ele se alimenta através das mãos. Mas nesse momento, parece que a transformação do corpo do Michael acabou. Ele voltou ao normal por causa da luz solar, mas nesse momento, um guarda apareceu. Ele achou que o Homem-Aranha havia ferido uma pessoa inocente. Muitas outras pessoas também apareceram nesse momento e Michael estava delirando, pedindo para que o Homem-Aranha parasse de atacá-lo. E o próprio Homem-Aranha agora estava decidido a não atacar nem machucar mais ninguém. Ele vai voltar até aquela mulher cientista e pedir uma fórmula que acabe completamente com os seus poderes. Vemos que a namorada do Michael foi até o hospital para onde ele foi levado, mas quando ela chegou, estava ficando noite e Michael voltou a se transformar. Assim que a mulher entrou no quarto, ele já havia saído voando dali. Nem a mulher nem a enfermeira entenderam o que aconteceu. Michael observava as duas de longe e sonhava em poder se reaproximar de sua namorada. Ao mesmo tempo, aquela mulher cientista analisava o soro que o Homem-Aranha levou para casa e descobriu algo terrível. Enquanto isso, no hospital, a polícia veio procurar pelo Michael e a enfermeira, junto de sua namorada, disseram que a única pessoa que poderia ter tirado Michael daquele quarto seria o próprio Homem-Aranha. Ou seja, agora a polícia acha que o Homem-Aranha é um vilão e vão procurar por ele. Depois que descobriu algo terrível no sangue do Peter Parker, aquela mulher cientista resolveu ligar para o namorado dela, o maior caçador do mundo, e disse que o soro que deveria ter curado o Homem-Aranha, na verdade, vai fazer seu sangue sofrer ainda mais mutações. Ela precisa da ajuda de seu namorado. E enquanto isso, vemos que algo terrível aconteceu com o Homem-Aranha. Ele estava em casa e começou a sentir muita dor. De repente, nasceram mais 4 braços em seu corpo. Ele realmente se transformou em um mutante. E o episódio acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo.